Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Caio Dias e irei apresentar o projeto de 2024 da equipe Urutau Aerodesign. Primeiramente, gostaríamos de agradecer os patrocinadores e colaboradores que tornaram a execução deste projeto possível. Garantindo as boas práticas de projeto aeronáutico, o projeto deste ano foi dividido nas etapas de requisitos, projeto conceitual, projeto preliminar, projeto detalhado e as alterações de projeto necessárias. O cronograma deste ano comprometeu-se em realizar a manufatura completa de ao menos uma aeronave antes da data de entrega dos relatórios, algo inédito dentro da equipe, de forma a possibilitar ensaios em solo e em voo, garantindo que os requisitos sejam cumpridos. No ano de 2023, a equipe atingiu a quarta colocação em notas de relatórios e quinta colocação na classe Advanced, porém não realizou nenhum voo válido na competição. Desta forma, o projeto 2024 teve como principal objetivo o desenvolvimento de uma aeronave segura, confiável e de fácil confecção, capaz de cumprir as missões do regulamento e garantir uma posição no pódio da competição. Com base numa comparação de resultados entre os relatórios das equipes na competição de 2023, constatou-se as áreas na qual o projeto 2024 deveria dar ênfase. Sendo assim, definiu-se como uma diretriz de projeto a obtenção de todas as bonificações possíveis durante as baterias de voo. Os requisitos de projeto, por sua vez, foram definidos especificamente para cada setor, através de análise do regulamento, dos feedbacks obtidos com juízes na competição de 2023 e na revisão de literatura. Adentrando na etapa de projeto conceitual, as principais decisões que nortearam o projeto de 2024 foram a elaboração de uma aeronave monomotor de configuração Tractor, com asa alta e três pousas triciclo. Além disso, optou-se por uma asa bipartida de geometria mista, envergadura limitada a 3,5 metros, considerando facilidade construtiva e facilidade no transporte da aeronave. Além disso, visando confiança estrutural, adotou-se uma longarina tubular com reforços em I, tailboom tubular e uma empenagem convencional. A equipe comprometeu-se a cumprir o requisito do regulamento de 2024. Desta forma, para acomodar o planador abaixo da fuselagem, adotou-se uma fuselagem chapa, na qual o trem de pouso foi alocado nas asas. 2024 marcou o primeiro esforço para a elaboração de um MJO na equipe. Desta forma, além das decisões de projeto, foi elaborado um banco de dados com as possíveis combinações de GMP disponíveis no estoque da equipe. Assim, cada combinação foi submetida a testes de tração dinâmica e são representados no MTO através dessa curva de tração dinâmica. O mesmo foi realizado para os aerofólios, na qual foram escolhidas opções de aerofólios hipersustentadores. O aerofólio autoral Uruá 94113 é gerado pela interpolação entre o Selig 1223 e o Epler 423. O MTO desenvolvido é capaz de retornar cinco variáveis relacionadas à geometria da asa, o aerofólio e o GMP, os quais são avaliados através da métrica de Payload Ratio. A rotina de avaliação é realizada através do método dos algoritmos genéticos em um script em Python, autoral da equipe sem a utilização de bibliotecas prontas, em busca de maior versatilidade no código. As avaliações aerodinâmicas do MJO são desenvolvidas através da integração com o AVL, realizando uma análise no método Vortex-Lattice, na qual são aplicadas as considerações viscosas bidimensionais para aplicação do método da seção crítica. Desta forma, aeronaves que apresentassem o início do stall fora da região da raiz foram penalizadas. As avaliações performance, por sua vez, foram realizadas analiticamente considerando o obstáculo ao final da pista. A estimativa do peso vazio da aeronave foi realizada com base na estimativa de uma densidade de área lar, calculada com base em aeronaves dos anos anteriores. Por fim, as variáveis de projeto selecionadas pelo MTO foram validadas e passaram para a etapa de projeto preliminar. O projeto conceitual do planador visou principalmente a sua facilidade construtiva, viabilizando a confecção de diversas unidades e a implementação dos sistemas embarcados, optando-se assim por uma asa retangular, empenagem convencional e fuselagem caixão. Na etapa de projeto preliminar, foi realizado o dimensionamento da empenagem através de um ciclo de feedback entre os setores de aerodinâmica e de estabilidade de controle, na qual o dimensionamento foi realizado com base nos critérios de estabilidade estática. Assim, passando para a etapa de projeto detalhado, na qual nesta apresentação encontra-se dividido entre os setores do projeto. Quanto à aerodinâmica, inicialmente realizou-se uma análise de propagação de stall de forma numérica, utilizando-se o método da seção crítica, no qual foi determinado que o stall se inicia na raiz. Esta informação foi validada posteriormente através de ensaios em voo com a visualização de escoamento utilizando tufos.
Para a elaboração da polar de arrasto da aeronave, as análises de sustentação foram realizadas numericamente pelo método VLM, as análises de arrasto foram realizadas analiticamente, na qual o arrasto induzido foi obtido com base na correção de eficiência de envergadura, e o arrasto parasita pelo somatório do arrasto dos componentes. Por fim, as correções de efeito solo foram aplicadas analiticamente por uma altura de até 1,5 vezes a envergadura do solo. As polares de arrasto, por fim, elaboradas, considerada as avaliações aerodinâmicas e quatro diferentes condições de voo, relacionadas ao efeito solo e ao planador. Já para o planador, a envergadura adotada foi a maior possível, considerando a distância entre trem de pouso. O aerofólio da asa selecionado foi o NACA 6409, após as devidas análises, e na empenagem optou-se pela utilização de uma chapa de Depron como aerofólio por facilidade construtiva. Em desempenho, a partir dos ensaios em voo, verificou-se que o comprimento de pista para os valores de peso de decolagem apresentou boa concordagem com o valor teórico. Para o pouso, durante os ensaios, verificamos que o comprimento de pista utilizado após o pouso é suficiente e cumpre os requisitos para a bonificação. Em estabilidade de controle, o dimensionamento da empenagem considerou os critérios tradicionais de estabilidade estática longitudinal e laterodirecional, sendo determinada uma variação de 8% a 15% de mais estática para o projeto. Já para a superfície de controle, o aileron foi dimensionado considerando a norma 1000F8785C para o nível de aceitabilidade 1, ao se atingir 45 graus de rolagem e até 1,9 segundos para a velocidade máxima e mínima. O leme foi dimensionado a partir da deflexão necessária para trimar a aeronave sob vento cruzado de 12 nós a partir da análise de derrapagem lateral de rumo constante. O profundor foi dimensionado considerando a deflexão necessária para realizar uma aceleração angular de 10 graus por segundo em torno do trem de pouso principal durante a decolagem. Além disso, foi analisada a atuação do profundor em todo o diagrama VN, atingindo os critérios do projeto. Em seguida, constatou-se que o profundor era capaz de trimar a aeronave dentro do envelope de velocidades e também nos limites traseiros e dianteiro do CG. Também foi feita análise de estabilidade estática longitudinal e laterodirecional do planador e, considerando os mesmos critérios, constatou-se o cumprimento dos requisitos. As superfícies de controle foram dimensionadas conforme regras de projeto, visando a capacidade de trimagem da aeronave, assim como a atuação eficiente do controle, atingindo o objetivo multimissão. Em cargas e aerosticidade, o diagrama VN teórico foi montado a partir de referências da literatura, da norma CS-VLA e dos outputs de mecânica de voo. Foram analisadas diferentes condições de voo com software aerodinâmico AVL, considerando vários pontos no envelope de voo. Identificou-se que a manobra crítica para os esforços na asa foi a recuperação de mergulho, e esse valor foi utilizado para análise estrutural. Já em estruturas e ensaios estruturais, a manufatura dos componentes projetados realizou-se a laminação de núcleos de divincel com tecido de fibra de carbono, utilizando o método de infusão a vácuo desenvolvido pela própria equipe. A fim de garantir a veracidade dos parâmetros e característica dos materiais utilizados nas análises numéricas, a equipe desenvolveu ensaios no laboratório, né, com corpo de prova baseado nas normas ASTM D790 para flexão e ASTM D638 para tração. Com isso, obtivemos as propriedades dos dois tipos de laminados utilizados no projeto, sendo um com núcleo de 10 mm e outro com núcleo de 4 mm. No projeto estrutural, a partir das análises de projeto anteriores e decisões de projeto conceitual, utilizou-se uma longarina principal de seção circular de fibra de carbono nas asas e nas empenagens. Na asa, optou-se pela utilização de longarinas secundárias de menor seção em conjunto com vigas I, visando a facilidade construtiva, a confiabilidade estrutural, além de garantir bons resultados em ensaios de torção, em condições de torção. Já para análises, né, e simulações, foram feitas simulações por meio de elementos finitos com modelo simplificado, removendo os componentes que tinham baixo impacto na resistência estrutural. Devido à simetria da asa, apenas a meia asa foi analisada. Os carregamentos foram aplicados no centro aerodinâmico de cada nervura, modelando a asa como uma viga engastada, resultando em uma análise eficiente. Em seguida, para o dimensionamento correto e visando a segurança de voo, foram realizados testes com carregamentos utilizando sacos de areia, distribuídos conforme a distribuição de sustentação, a fim de validar a análise numérica.
Após o ensaio, a equipe mediu a deflexão real e comparou com os resultados da análise numérica, validando o método utilizado. Para o suporte de carga, projetou-se um acoplado diretamente na asa, a fim de otimizar a geometria da fuselagem, alocar adequadamente o planador e cumprir os requisitos das missões de alijamento. O suporte é feito em impressão 3D, no material PLA. As cargas foram feitas em chapa de aço SAI 1020, são fixadas lateralmente ao suporte por uma barra rosqueada e porcas. O suporte é preso à longarina por meio de encaixe e parafusos sobre uma base de laminado de carbono, garantindo a versatilidade e eficiência no uso do espaço. Para unir a fuselagem e a empenagem ao T-boom, projetou-se um suporte de núcleo de divincial laminado com fibra de carbono, a qual garantisse a posição, a angulação, a fixação correta no conjunto após montado. Além disso, pensando no transporte da aeronave até São José dos Campos, utilizou-se de uma fixação por meio de parafusos na união do tail-boom com a fuselagem. Para o sistema de trem de pouso, utilizou-se na bequilha um tubo de alumínio, em conjunto com mancais de poliacetal fixados na fuselagem e usinados de forma a garantir a rotação do tubo principal, possibilitando a atuação da bequilha por meio do servo motor. Já para o trem de pouso principal, optou-se por integrá-lo à quarta nervura estrutural e confeccioná-lo em núcleo de divincial laminado com fibra de carbono, a fim de garantir a resistência e a leveza do conjunto. Atrelado a isso, temos duas rodas de poliacetal dispostas a distribuir os esforços na estrutura. Já em projeto elétrico e safety assessment, a arquitetura dos sistemas de controle foi dimensionada de acordo com os requisitos de projeto e da aeronave, a fim de garantir um voo seguro e controlado durante as missões. Além disso, foi realizado estudo de perda de carga para o correto dimensionamento da cablagem, a fim de não haver perda de torque nos servos. Dentre os componentes utilizados estão os servos, o receptor, bateria e o voltwatch. Para os servos motores, foram verificados os toques necessários durante todo o envelope de voo, assim como realizados ensaios de torque, tensão, corrente para garantir a segurança e a veracidade dos parâmetros. Para o fornecimento de energia, de acordo com o tempo de missão estipulado de 2,4 minutos, escolheu-se uma bateria de 5.000 mAh e 29,6 volts, 8S, para o sistema propulsivo, e uma bateria Life de 2.100 mAh e 6,6 volts para o sistema de controle dos servos, né? As quais apresentaram capacidade suficiente para suprir a demanda para uma bateria de voo de 3 minutos com segurança, com base em ensaio de descargas. Para o cumprimento da missão de alinhamento do planador, desenvolveu-se a seguinte arquitetura de sistemas embarcados para o planador, onde ela é composta por grupos de aquisição de dados, transmissão de dados de telemetria, transmissão e recepção de vídeo e pelo gerenciamento de voo. Para o sistema de controle e energia do planador, utilizou-se 4 servos, sendo um para cada superfície de comando, uma bateria para o sistema de transmissão de vídeo e outra para o sistema de controle. Visando o cumprimento da missão de alijamento do planador, utilizou-se uma controladora de voo Matek F405, em conjunto com o firmware ArduPilot para o gerenciamento de controle de voo. Para o head-up display, utilizou-se uma câmera com transmissor e receptor de vídeo digital, em conjunto com um rádio de telemetria, a qual envia as informações para a estação em solo com as informações requeridas. Partindo para a parte de alterações de projeto, durante os ensaios de voo, e como visto na avaliação por meio da escala de Cope-Rap, foi reportado pelo piloto uma grande dificuldade em manter a estabilidade lateral-direcional da aeronave, prejudicando assim o cumprimento das missões com segurança. A fim de corrigir os problemas de estabilidade, foi necessário aumentar a área dos estabilizadores horizontal e vertical. Considerando a limitação financeira da equipe, os estabilizadores já haviam sido construídos. Então, decidiu-se por ampliar a corda do profundor e do leme, conforme mostrado na figura, e essa solução aumentou a área da empenagem de forma eficiente, sem precisar reconstruir a estrutura, garantindo a estabilidade desejada.
assim como para o aumento das superfícies, para aumentar a estabilidade direcional e lateral da aeronave, foram implementados endplates, seguindo estudos de referência. Diferentes dos modelos tradicionais, utilizamos apenas a parte superior da asa para aplicar. A ampli simples foi escolhida e testada com sucesso em voo. Após essas alterações, o piloto realizou uma nova avaliação da aeronave após o voo, conforme apresentada na nova avaliação de Cooper Rap, alcançando uma média satisfatória de nível 1. Durante o teste de alinhamento do planador de multimissão, verificou-se que a fixação por garra do projeto inicial não era viável, pois o desprendimento imprevisível comprometia a segurança da missão. Assim foi desenvolvido um novo mecanismo, por meio da fixação por pino, ativado por um único servo motor. Suportes adicionais foram adicionados nas asas do planador para evitar os deslocamentos durante o voo. Essas modificações garantem um alijamento seguro e controlado, aumentando a confiabilidade do projeto. Novamente, gostaria de agradecer a todos os patrocinadores que tornaram esse projeto possível.